Nos aproximando do horário da nossa reunião, já vamos nos harmonizando, nos mantendo em silêncio, para que possamos usufruir de todos os benefícios que nos são concedidos nesta noite, em especial pela palestra da nossa companheira, a parábola do filho pródigo. Seja bem-vinda, companheira, mais uma vez em nossa casa. Boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Tem alguém aqui pela primeira vez? Qual é o seu nome? Débora. Aqui é de trás. Adriana. Fátima. Sejam todas muito bem-vindas, se sintam acolhidas na nossa casa, acompanhadas do nosso companheiro Carlos. Então, meus irmãos, eu vou convidar a companheira Cida para ler a página de abertura, a mensagem de harmonização. Boa noite a todos. Boa noite. Os que não perdoam. A fim de que não percam a condição de vítima, há os que não perdoam, com o propósito de despertar a compaixão alheia, estimam viver com os sentimentos feridos, evocam com frequência a ingratidão de que foram alvo e, ao descrevê-la, comove-se as lágrimas. De caso pensado, negam ao ofensor a oportunidade da reparação, fogem à reaproximação promovida por amigos comuns, dificultam ao máximo a possibilidade do entendimento, cobre-se de razão, não admitindo sequer a hipótese de que possam ter alguma parcela de culpa. Ofendidos uma única vez, não hesitam em ofender sucessivas vezes em revide, estabelecem um preço excessivamente alto a quem os tenha magoado por bagatela. Não entendem o perdão como dádiva, mas como mercadoria negociável. Esses irmãos, aos quais nos referimos, mantêm o rancor como trunfo em seu relacionamento com os outros, perdoam ou não perdoam, segundo interesses e conveniências que sopesam meticulosamente. Carlos Avacelli, irmão José. Meus irmãos, eu peço que todos desliguem os celulares, eu coloque no modo avião ou em silêncio, para que nada possa atrapalhar nossa reunião. Então vamos à nossa oração inicial, buscando respirar de forma mais profunda, nos sintonizarmos os nossos guias, mentores espirituais, com todo o clima que nos é preparado, para que possamos aurir as forças necessárias, a coragem para o nosso caminhar. Emitimos o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesse momento, no Centro Espírita João Evangelista, buscando, Senhor, mais uma vez, nos fortalecer, confraternizar, buscando, Senhor, orientação. Agradecemos, Senhor, por esse espaço, por esse ambiente, por esse lugar, Senhor, em que nos alimentamos. E assim, Senhor, nesse clima, rogamos a Ti, rogamos ao Pai, que sejamos, Senhor, sábios em nossas escolhas, em nossa determinação de fazer o bem em nossas vidas, todos os dias. Que tenhamos coragem, Senhor, fé, em nos modificarmos e reconhecermos, Senhor, aquilo que precisa ser modificado e que tenhamos, Senhor, a força de vontade de modificar, de fazer o bem,
de sermos pessoas melhores, Senhor, diferentes, a cada dia, a cada instante. Que saibamos, Senhor, aprender a amar. Pedimos, Senhor, em especial, que a nossa companheira Jaqueline consiga passar todo o seu estudo, todas as suas reflexões, e que estejamos abertos neste momento, Senhor, ao aprendizado. Que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, companheira, seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe. Obrigada, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na quarta-feira de cinza. A nossa colega querida fala assim: ai, quarta-feira de cinza, né? Palestrante oficial da quarta-feira de cinza. A Senhora de Jesus, nossa casa de origem, manda um abraço para todos, né? Feliz por estar aqui mais uma quarta-feira de cinza. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da parábola do filho pródigo. E é engraçado a gente falar, poxa, mas esse tema é uma das palavras mais estudadas, é essa. E a gente fala assim, mais uma vez, nós vamos lá para Casa Espírita para ouvir uma parábola que tantos falam, né? E a gente passa a vida inteira dentro da doutrina espírita, estudando as 5 obras da codificação. Vai e volta. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, né? Gênesis. Aí quando termina, faz o quê? Livro dos Espíritos, né? Por quê? Porque cada vez que a gente lê, que a gente estuda, nós estamos num momento de maturidade espiritual. E a cada vez que a gente retorna a uma leitura, o nosso olhar se aprofunda em algum ponto que nós não assimilamos, não observamos, não percebemos. Não tivemos a maturidade espiritual de entender aquela mensagem, de entender aquele conteúdo, aquela mensagem. Por isso que vamos e voltamos em tantos temas, tantas vezes, e cada vez é um aprendizado, um olhar diferenciado. E é nesse olhar diferenciado que nós pegamos uma parábola dita por Jesus, transcrita por Lucas, há mais de 2000 anos atrás. Imagina a gente falar uma frase hoje, um comentário hoje, e esse comentário ser analisado, avaliado, estudado daqui a 2000 anos. Como vai ser a compreensão do que foi falado hoje? Pois é, essa historinha foi contada há mais de 2000 anos atrás. Foi voltada para um público que tinha uma cultura, um perfil, um amadurecimento espiritual bem diferenciado do público que temos aqui, da população que temos hoje, do mundo que temos hoje, de espíritos que foram e voltaram, e estão aqui para ouvir de novo as lições do Cristo. Por isso essas lições, mesmo que em época diferente, com perfil cultural diferente, e nós temos que entender que não dá para traduzir todas as palavras igualmente, com o mesmo sentido, porque dizer respeito a uma cultura diferente, a um povo diferente. A lição moral do Cristo é a mesma. O ensinamento do Cristo, ele não fica ultrapassado. Ele não fica fora de moda. Porque a nossa condição moral também não muito evoluiu de 2000 anos para cá. Então, as lições do Cristo para o nosso planeta serão sempre atuais. Mas não dá para a gente traduzir palavra por palavra igualzinho, porque aí vai fugir a compreensão. Então, nós vamos começar lendo a parábola do filho pródigo.
em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de uma íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sigo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca tu me deste um cabrito, para alegrar-me os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado, e lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Não, volta ali, deixa assim um pouquinho. Vamos lá. Primeiro entender que nessa época as famílias não se dissolviam, os filhos não casavam e não iam viver em outras terras. Enquanto o pai, que era um regime patriarcal, vivia, os filhos vinham, casavam, se uniam e permaneciam nas terras dos seus pais. E um filho pedir a sua parte da herança, assim como hoje, herança é pós-morte. Um filho pedir a parte que ficaria era uma coisa assim escandalosa, porque era como se estivesse desejando a morte para o pai. As aldeias não eram grandes, então tudo que se passava numa fazenda, que na verdade era um sítio, um pedaço de terra, todos ficavam sabendo. Então, para aquele pai, era uma desonra o filho ter pedido a parte da herança. E o filho pega essa parte, leva, gasta tudo, vende rápido, porque ele tinha pressa
numa época que não era fácil vender as terras. Por quê? Porque terra era o que tinha valor na época. Ele vende tudo muito rápido e sai para gastar o que ele considerava por direito ser dele. Depois que ele gasta tudo, tem uma fome terrível, uma época de falta de comida, de seca, tudo, e ele fica sem ter o que comer. E aí vai procurar serviço. E o único lugar, já não era bem visto, né? O único lugar que encontrou foi de dar comida aos porcos, que era a representação de um animal imundo. E a vagem, que era a que eles davam, a vagem que era dada para os porcos, nem a isso foi lhe permitido comer, nem a comida dos porcos. E aí ele pensa, estou aqui passando fome, sentindo tudo, e os empregados que trabalham com meu pai têm mais do que eu, mas reconheço aqui que eu errei, que eu falhei. E eu vou dar uma paradinha aqui, não pode voltar. Vou dar uma paradinha aqui. Porque quem aqui, ao ler, não teve o mesmo sentimento do outro filho? Como que aquelezinho que foi lá, pediu herança, ofendeu meu pai, pediu a herança dele, gastou tudinho e agora se sente no direito de voltar, reivindicar sua condição, seu lugar de filho. E meu pai, que foi humilhado, abre os braços, o acolhe, mata um bezerro que nunca eu fiquei aqui do lado dele, trabalhei a vida inteira, foi oferecido para mim. Nos colocamos ou não colocamos no lugar desse filho? Achamos injusto o comentário do filho? A maioria sabe que não. No fundo, o nosso coração ainda diz, realmente, o outro tinha razão de se revoltar. Sabe como é conhecida essa parábola também? A parábola dos dois irmãos. Porque não trata só de um irmão. Do filho que pediu sua parte da herança e foi embora. Trata também daquele que ficou. Daquele que ficou, e nós vamos agora também falar desse filho que ficou e se sentiu tão ofendido, não foi com o retorno do irmão, mas com a maneira como o pai o acolheu. Então, essa parábola do filho pródigo é sobre ainda o que habita em nós. E o que habita em nós? Porque quando Jesus contava as parábolas, era para falar sobre o que habitava em nós, sobre o que ainda encontramos em nós. E o que nós encontramos, o que ainda habita em nós? Primeiro, o orgulho. O orgulho de um filho que acha que é merecedor daquela herança sem que o pai ter nem morrido. Mas que acha que tem direito de gastar e de usufruir aquilo que é dele. Ele achava que era dele. E de um outro filho que ficou pelo pai, ficou na fazenda, ficou ao lado do pai, mas nem por isso era conivente com as ações do pai. É sobre a vaidade. Quantos de nós, hoje em dia, se você pegar qualquer veículo desse, de mídia dessa, você vai ver casos de advogados relatando de filhos que vendem a casa que os pais moram e deixam o pai se virar para procurar onde morar. Filhos que acham que têm direito à herança do pai vivo ainda. Então, aconteceu lá e acontece aqui e agora. Na vaidade da gente julgar que a gente é merecedor de tudo. Quando a gente vai lá fazer as nossas preces e negociar com o Pai, porque na maioria das vezes a nossa prece é uma negociação. Meu Pai,
Eu queria passar no concurso, eu queria um emprego novo, eu queria isso. E a gente faz a lista das coisas que a gente quer do Pai. A gente está negociando com o Pai. Mas o que estamos oferecendo de volta para o Pai? A gente pede muito. Mas o que a gente oferece de retorno ao Pai? Né? E quando os nossos pedidos não são atendidos, às vezes ainda nos damos ao trabalho de dizer: o Pai me esqueceu. Deus esqueceu da minha existência, das minhas necessidades. Lembrando que Deus provém as nossas necessidades, não as nossas ambições e os nossos desejos. Deus provém. Olhai os lírios do campo, né? Deus não deixa nem os pássaros, nem as aves, nem as flores sem o que necessitam. Como deixaria seus filhos? Mas Ele não vai dar o supérfluo, Ele vai dar o necessário. Mas na nossa vaidade, a gente se coloca na posição daquele que acha que tudo merece, que pouco recebe de volta, que pouco é reconhecido, que o outro é que ocupou o espaço que era meu, o lugar que é meu, a posição que é minha. Na ambição de querermos sempre mais, nunca estamos satisfeitos com o que temos. Mas só olhar as coisinhas simples, né? Se hoje eu consigo uma casa, amanhã eu quero uma casa maior, se eu tenho um carro. E assim a gente nunca está satisfeito com nada. E aí a gente faz um adentro. Porque o Espiritismo não prega a pobreza, nem a falsa humildade. Temos direito a querer ter uma casa própria, uma casa melhor. O problema não está nos bens materiais. O problema é quando colocamos os bens materiais acima dos bens espirituais. Aí está a dificuldade. O egoísmo. E o egoísmo é a nossa condição humana. Não tem. No mundo de provas e expiações, há nos seus missionários que não carregam com si o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Todos nós temos orgulho, vaidade e egoísmo. Uns um tantinho mais, um tantinho menos, mas estamos no mundo de provas e expiações, temos esse perfil. Estamos aqui na luta interior para diminuir essas más inclinações que nos acompanham há milênios, talvez. Mas estamos na luta. É sobre também o imediatismo que nós queremos. Nós queremos nossa fortuna, nossa herança para agora. Nós queremos que Deus nos atenda agora. Nós queremos nos livrar da doença antes de aprendermos a lição, antes de entendermos o que essa doença está nos querendo indicar, o que ela está nos mostrando, qual é a lição que tem por trás disso. Nós queremos tudo para agora, para ontem. E essa geração de agora, essa geração computador, celular, tecnológica, é mais imediatista do que nunca. E a geração dos pais são aqueles que alimentam esse imediatismo, porque tudo que se pede é na hora, precisa ser atendido na hora. Então essa geração não sabe esperar, não sabe lutar, não sabe enfrentar as labutas da vida para poder conseguir as coisas. E aí nessa falta de enfrentamento sofre, se sente fragilizado, cai numa depressão, cai em síndromes, incompreensão. Todos nós nos sentimos incompreendidos quando não temos o retorno daquilo que esperamos do próximo. E quem é que tem? Quanto difícil nos é entender que cada um só dá o que tem.
Cada um nos responde dentro daquilo que tem para oferecer. Ninguém oferece mais do que tem. Se eu não tenho, como eu vou oferecer? Mas é tão difícil para a gente ter um relacionamento que criamos tantas expectativas nossas, e quando elas não são atendidas, mas é tão difícil entender que as expectativas foram nossas e que o outro, não é que ele faz por menos, mas ele faz o tanto que ele tem para fazer, o tanto que ele pode fazer. É tão difícil para a gente entender isso, que não é que as pessoas têm às vezes má vontade, né? Não tem quando elas nos oferecem aquilo que elas têm para nos oferecer. Quando a gente aceita isso, a gente vive tão melhor. É também sobre a inveja. Quantas vezes, né, a gente olha as pessoas e fala assim, poxa, mas fulano, hein, trocou de carro. Olha que carro bonito. Ninguém fala assim, poxa, que legal, né? Fulano trabalha tanto, se esforça tanto, vai de manhã, tarde, de noite, conseguiu trocar de carrinho. Nosso comentário começa sempre pelo lado contrário. Pô, casa nova, hein? Ela ali para de trocar de roupa, hein? Ninguém vê o esforço da pessoa primeiro, para depois ver as conquistas. Quando a gente olha um atleta tirando o primeiro lugar, ninguém vê a quantidade de horas de treinos, de renúncia que ele fez durante todo um período para poder alcançar o pódio. Quando a gente está aqui na palestra, o pessoal fala assim, muita gente, nossa, aquela pessoa, né? Ninguém vê a quantidade de tempo que a gente tem que estudar antes, se preparar antes, poder expor um estudo. Então a gente vê o resultado final. E nisso, quanta inveja às vezes a gente sente de alguém pelas suas conquistas, mas não está disposto a passar por tudo que aquela pessoa passou para ter aquela conquista. Todo mundo admira Chico, não admira? Quem não admira? Todo mundo queria ser evoluído igual Chico? Queriam? Queriam passar pelos sacrifícios que Chico passou? Ter Emmanuel como mentor? Estão preparados para o Emmanuel como mentor? Estão? Né? Chico é admirável. Eu não estou preparado para ser Chico ainda. Um dia, talvez. Agora, mágoa. Como nos magoamos? Como carregamos mágoas? Como carregamos aquelas birras, aquelas brigas, aquelas ofensas por anos, estendemos aquelas dores por anos. Ainda às vezes paramos para dizer, isso eu não vou esquecer, isso eu nunca vou esquecer. Peça o contrário para Deus, que eu esqueça bem rapidinho a fala da Cida, que tanto me magoou, que tanto me machucou, que eu esqueça. Porque a Cida nem sabe que me magoou, e eu vou carregar aquilo comigo, e o mal que vai fazer não é a ela, é a mim. Toda vez que nos magoamos com alguém, quem carrega essa mágoa somos nós. E quem carrega os prejuízos dessa mágoa também somos nós. Se tivéssemos consciência plena de todo rancor, toda mágoa, o quanto isso se transforma em doenças do corpo físico e desequilíbrios da alma. Quer dizer, os desequilíbrios da alma se transformam em doenças do corpo físico. E quanto mais tempo carregamos essas mágoas, mais adoecemos. Seja daquele, é melhor ser aquele de memória curta, bem curtinha, falou, machucou. Vamos fazer outras coisas, nos envolver com outras coisas e deixa a vida seguir. Deixa a vida seguir. E você vai se sentir mais leve,
e sua vida vai caminhar melhor. Você vai caminhar melhor. Mas quando a gente tem um baú interior que a gente vai só guardando, só guardando, só guardando, o baú fica lá, tudo mofado, tudo cheirando mal, aquilo não é arejado, e uma hora, tudo que está ali dentro vai ser aproveitado, reaproveitado? Não. Vai ter que ser jogado fora. Vai ter que passar por uma limpeza. E você vai ter que arejar aquele espaço. Sabe como isso processa o nosso corpo? São as doenças. Vem para fora. A mágoa vem para fora. E aí precisa de tratamento para se livrar. Então se livre antes de virar uma doença. Se livre do peso da mágoa. Já falei isso, já deve ter falado que eu falo isso toda hora. É o bateu, levou, leva que é teu. A pessoa falou, doeu em você, ao invés de ficar chateado com a pessoa, usa a questão, Por que doeu tanto a fala do outro? Por que me machucou tanto? É porque ecoou em mim, atingiu um ponto de fragilidade que é minha. E aí, deu choque com aquilo que habita em mim. Então, se bateu, doeu, pega que é seu. Pega, analisa e se desfaz. Revolta. Aí, o que a gente faz com a mágoa? Transforma numa revolta. Revolta por aquele que me magoou, revolta pela situação que fez ele me magoar, se revolta com Deus, se revolta com as pessoas, se revolta com si mesmo. Mesma situação da mágoa, gente. Revolta é uma coisa, é um sentimento que, devido à sua permanência, longa permanência em nós, traz todos os dias tipos de desequilíbrio que não precisamos mais ter. Quando estudamos as obras espíritas, quando estudamos a doutrina, quando estudamos Joana, Irmãce, José Carlos de Lucas e tantos outros irmãos, a gente vê o quanto nos tornamos melhores quando nos livramos desses sentimentos. Então a parábola do filho pródigo é sobre isso tudo. Porque aquele irmão, o que ele não tem? O que não é o pródigo, mas o outro irmão que ficou ao lado do pai, que nos identificamos com o rancor dele, e o pai ter acolhido ele, nada mais é do que a inveja. Quisera ele ter pego a sua parte da herança, e ao invés de ficar ali na fazenda trabalhando, ter ido lá torrar a grana do pai com as meretrizes, com a vida boa. A mágoa que esse irmão vem e fala, deixa explícito na sua fala: meu pai nunca matou um bezerro cevado para mim, e mata para o irmão que saiu. A revolta de não querer nem entrar e participar da festa somos nós, porque nós sabemos que quem é esse pai? Quem foi esse pai que Jesus mostrava na parábola? É Deus, nosso Pai, que entende nossas limitações, entende nossas fragilidades e se sente feliz quando, depois dos tropeços, dos erros, a gente retorna e reconhece: Pai, eu sei que eu peguei, mas me acolhe. E o pai abre os braços e beija, como Jesus fala inúmeras vezes, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou. Então é o pai que, independente dos nossos tropeços e nossas quedas, está ali para dizer: tem filho, estou te esperando. Mas o filho que dizia estar ao seu lado, que estava ali, conivente com o pai, não era conivente naquele acolhimento. Pelo contrário, entrou em mágoa, entrou em revolta, apresentou a inveja. E não somos um pouco desse filho?
Veja se a atitude não é a mesma quando a gente está dentro da casa espírita, dentro de um templo religioso, nos dizendo cristãos que somos, que seguimos o Cristo. Mas o Cristo falava em perdoar e nós perdoamos. Falava em não aceitar a questão da ofensa, né? Se alguém bater, dê outra face, nós nos ofendemos. Fala no acolhimento que nós acolhemos. Somos esse filho que nos dizemos que somos cristãos, mas estamos longe de seguir o Cristo. Essa parábola, pode mudar, é também sobre o caminho da evolução. Ela vem nos apontar que para caminharmos no caminho da evolução, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer o erro. Aquilo que o filho pródigo fez. Fez porque lhe faltou a comida, porque teve a queda, porque ralou o joelho, porque sentiu a fome. Não importa. Essas são as lições. São as difíceis lições que aparecem no nosso caminho, para nos fazer aprender, para nos fazer encontrar o significado da vida, o real significado de estarmos aqui. Então, reconhecer o erro é o nosso primeiro passo para qualquer mudança. A gente só muda quando percebe a necessidade de mudar. Se a gente não reconhece que tem algo errado, nós vamos mudar alguma coisa? Não. Então, reconhecer o erro é o primeiro passo para iniciar um processo de mudança. Somente quando percebemos que realmente falei, disse o que não queria, agi como não gostaria, isso ainda tem muito dentro de mim, gostaria de estar em um nível melhor, mas ainda, semana passada, uma menina estudou comigo no Evangelho, e aí ela falou assim: Jaqueline, eu fiquei uns 2 meses afastada da casa espírita, eu confesso em revolta comigo mesmo, porque a gente comenta tanto, fala tanto, estuda tanto em uma determinada situação. Eu não fiz nada daquilo que eu achava que eu já tinha evoluído e conseguido controlar. Eu não fui paciente, eu briguei, eu discuti, eu rebati. E tudo aquilo que eu achava que eu já tinha alcançado, eu descobri que eu ainda não estava segura. E aí eu me revoltei comigo mesmo e me afastei da casa espírita, por vergonha. Você está nesse não? Primeiro, porque a casa espírita é a escola e é o hospital. Quando nos sentimos fragilizados, onde nós temos que estar? No hospital. Quando erramos, aonde vamos para aprender? Da escola. A casa espírita é local de pessoas imperfeitas, porque está no planeta Terra, que é local de pessoas, de espíritos imperfeitos. E aí, quando você mais se sentir cansado, desiludido, abatido, desiludido consigo mesmo, vem à casa espírita. Porque aqui é onde a gente aprende e refaz as energias para levantar e recomeçar. Porque o que é a reencarnação? O recomeço. É o tempo que o Pai nos dá para o aprendizado. É o espaço que o Pai nos coloca para as quedas, tropeços e para nos levantarmos dos mesmos. Então, reconhecer o erro é sempre o primeiro momento que antecede a corrigenda, que antecede a evolução. Arrepender-se. Depois que a gente reconhece o erro, qual é o próximo passo? O arrependimento. Quando a gente lê ali as obras que relatam o plano espiritual, André Luiz e Túlio, e fala do mundo e das regiões umbralinas,
que fala dos resgates desses irmãos que se encontram nessas zonas, quando eles são acolhidos, quando há o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e dizemos, Pai, me perdoa, eu sei que errei, me acolhe, estou precisando do teu colo. O Pai está ali, porque nós permitimos que o Pai venha e nos abraça. Olha o filho pródigo, reconhecendo o seu erro, se arrependendo e voltando ao Pai. Reparar. Lógico que no processo de aprendizagem, não basta a gente rezar 10 Pai Nossos, 20 Ave Marias e dizer assim, ó, curou os seus pecados. Consertou todos os seus erros. Pela doutrina espírita, pelas lições enviadas pelos bons amigos espirituais, nós sabemos que é necessário reparar o mal que se fez. Sem ter aquela visão distorcida que muitos de nós temos, que reparar erro é olho por olho, dente por dente. Se matou, na próxima será morto. Se será morto por alguém, então alguém vai reencarnar com a missão de matar alguém? Não faz sentido. Ninguém reencarna com a missão de ser assassino. Então, não é olho por olho, é dente por dente. Ah, se eu abortei na outra encarnação, eu vou perder um monte de neném nessa. Você pode não perder filho nenhum. Adotar, trabalhar em uma creche, trabalhar em um neonatal. Não é olho por olho, dente por dente. A reparação é certa, mas há vários caminhos para fazer essa reparação. E mais do que isso, há o tempo certo para a reparação. Porque às vezes a gente se prepara no plano espiritual, chega aqui e sente que não estava tão fortalecido quanto supôs. Poxa, então eu perdi minha reencarnação? Não, mudou a rota. Olha, eu vim para me conciliar com o Ian. Mas chegou aqui, o Ian ainda não passou por aqui. Eu pensei que eu tivesse me preparado, que eu ia acolher o Ian numa boa, mas não deu. Então vou perder todo o meu planejamento aqui? Não, eu vou viver com o Ian dentro do possível e vou fazer outras tantas reparações que me são necessárias. Eu não perdi uma encarnação toda. Né? A gente vai mudando a rota. Isso não deu certo, esse casamento não deu certo. Como nós podemos, às vezes, em um divórcio, em uma separação, a gente convive melhor do que se desgastando em um relacionamento. Estou fazendo apologia à separação, mas tudo precisa ser avaliado. As oportunidades. Pensa no carro, quando a gente perde uma entrada que o Waze acusa, o que a gente faz? O Waze traça outra rota. E aí a gente traça outra rota. Porque todo dia é uma oportunidade que Deus nos concede. Conhecer-te. Eu só posso mudar aquilo que eu conheço, aquilo que eu identifico que precisa ser mudado. Então, o processo de evolução se dá através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, eu sou capaz de identificar em mim as minhas fragilidades, os meus pontos de força, aquilo que eu já sou capaz, aquilo que eu ainda não sou capaz. Esse conhecimento vai me levar a uma reforma íntima. Irmã Situfo tem um livro maravilhoso, Reforma Íntima Sem Martírio, que mostra exatamente a mudança sem sofrimento desnecessário. Amar o próximo como a si mesmo é verdadeiramente descobrir que a minha capacidade de amar o outro está primeiramente na capacidade que eu tenho de amar a mim mesmo. E quanto autodesamor a gente vê nas pessoas hoje em dia.
quanta falta de carinho consigo mesmo, quanta falta de confiança em si mesmo, quanto sentimento de menos-valia por si mesmo. E aí, se eu não me amo, se eu não me acolho, se eu não me dou colo, se eu não sinto confortável comigo mesmo, como que eu vou fazer isso com o próximo? Eu vou projetar no outro necessidades para o outro suprir e cabe a mim suprir. Então, Jesus nos deu a referência. É impossível amar o próximo se não começar amando a si mesmo. Deus não nos define. Acho que pulou uma. Pulou não? Não? Deus não nos define por um ato, mas sim por uma história que é capaz de ser modificada a cada dia. Não vou ler tudo não, vou ler por um pedacinho. Pequei hoje, tropecei, caí. Hoje. Isso que eu fiz hoje vai me definir por toda essa encarnação? Por toda a minha existência? Quantos atos já fizemos para trás que ficaram para trás, que não nos definem quem nós somos hoje? Hoje nós estamos na nossa melhor performance. Hoje nós estamos melhores do que nunca estivemos. Hoje nós somos infinitamente melhores do que já fomos. E o que fizemos lá atrás não define quem nós somos hoje. Não define. Eu estava vendo uma história, Haroldo Dutra, contando de um irmão que matou o irmãozinho, foi para a prisão, cumpriu a pena de acordo com a legislação humana, né, dos homens, e passou mais de 30 anos trabalhando no bem, se arrependeu, 30 anos trabalhando no bem. E chegou no plano espiritual, desencarnou, foi para o plano espiritual e foi acolhido. Não foi para um drama, foi acolhido pelos bons amigos espirituais. E aí um irmãozinho falou assim, como um irmão que foi um assassino no plano terrestre pode sair do plano terrestre e ser acolhido pelos bons amigos espirituais e ir para uma colônia de espíritos? Porque esse irmãozinho começou a corrigir a dele lá. E o que ele fez foi reparado pelas leis dos homens e acolhido e reparado aqui pela lei de Deus. Então, nós temos aquela mania de fixar no erro, mas a gente não se fixa nas possibilidades infinitas da correção, da corrigenda, da reparação que Deus nos coloca. Para cada erro que a gente comete, todo dia Deus vai colocar uma oportunidade no nosso caminho para a reparação. A maioria delas nós deixamos passar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa cegueira e imaturidade espiritual. Então está lá. Feliz é o homem que consegue transformar sua história, virando as páginas dos seus humanos erros e fracassos. Quantas páginas dos nossos humanos erros já fomos capazes de virar? Ainda estamos presos naqueles erros cometidos lá atrás, quase na infância. Quantos erros nos prendem, se tornam correntes vibratórias que nos mantêm ligados a Ele, nos impedindo de caminhar. No livro Amorosidade de Hermance Dufour, ela fala dessas correntes vibratórias que nós nos acorrentamos a pessoas, a momentos, a erros. E nele, a gente não caminha, porque a gente está preso a eles. Quantas vezes, não para
a gente se auto-perdoar. Quantas vezes sofremos abusos? Sofremos, e ninguém está... A gente não está deixando de legitimar o seu sofrimento. A gente só está dizendo que quando a gente se fixa no sofrimento, a gente se acorrenta a ele. E aí a gente não permite a felicidade entrar na nossa vida. A felicidade é uma escolha. Escolhemos ser felizes. E para essa escolha requer dizer assim, ó, eu tenho um momento muito difícil o qual eu vivi, ou o qual eu esteja passando. Mas eu tenho a possibilidade de viver dias melhores. Mas para isso, eu tenho que abrir mão de ficar me alimentando dessas dores vividas. É uma escolha. Eu vou abrir mão e procurar a felicidade, permitir que ela me encontre, ou eu vou ficar alimentando esses dias difíceis, essas horas difíceis, essas pessoas difíceis em meu coração. É escolha nossa. Qual fala que eu quero dar ouvido? A das pessoas que me machucam ou das oportunidades que o Pai coloca na nossa vida? Escolha nossa. Então, virando as páginas dos seus humanos erros e fracassos, reescrevendo novos episódios de um jeito melhor. Infeliz é aquele que não sai do mesmo capítulo. Estamos virando a página. Hoje, daí é um trechinho do livro de José Carlos de Lucas, tá? Estamos reescrevendo uma nova história, virando a página, ou estamos nos atendo aos mesmos erros e fracassos? Se queremos reescrever novas histórias, novos capítulos, temos que fazer diferente. Temos que fazer escolhas diferentes. Temos que abrir nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para olhar o mundo com cores diferentes. É uma opção nossa todo dia dizer: Senhor, me mostre as oportunidades que estão sendo dadas e faça com que eu seja capaz e tenha vontade, palavra e mola propulsora de toda a doutrina da codificação. Você vai encontrar essa palavra: vontade. É a mola que nos leva à mudança, à ação, a agarrar as oportunidades. Então, que eu tenha vontade de dar uma diretriz para os meus dias, diferente, para eu virar a página e começar uma nova história. A escrever uma linda e bela história. Jesus está ansioso para ler os próximos episódios da nossa história que iremos escrever. Jesus está ali, nos aguardando, ansioso, torcendo para que a gente seja capaz de escrever lindas histórias da nossa existência, da nossa vida, das oportunidades que pegamos, que nos agarramos, que transformamos. A gente espera tanto do outro, nos cobramos tão pouco da nossa capacidade de se reinventar, de mudar a rota, de escrever lindas histórias sobre a nossa vida. Eu quero ser uma pessoa feliz, porque a felicidade é deste mundo, não a dos espíritos superiores. Essa eu nem conheço ainda, eu só desejo a que eu conheço, que me é possível. Deus me criou para ser feliz, e eu vou ser feliz porque Ele quer. E se Ele quer, quem sou eu para ir contra a vontade do Pai, gente? Então, Ele me criou para ser feliz, eu vou ser feliz. Ele me criou para eu carregar somente o peso da cruz necessária, para eu não pôr mais coisas em cima. Então, cada dia eu tiro um peso das minhas costas. De tudo que eu já coloquei, estou carregando sem necessidade. Agora eu só carrego os quilos a mais que eu coloquei. De resto, espiritualmente, eu vou eliminando, dia após dia. Porque eu quero ser aquilo que o Pai me criou para ser. Feliz, leve, humana
que erra, que levanta, que cai e que encontra Jesus a cada vez que eu me elevo e peço Jesus, né? Aparece para mim, e ele me aparece sempre, porque toda vez que a gente se conecta com o bem, Jesus está aqui, ó, do nosso lado. E quando a gente tropeça e cai, ele está do outro lado também, né? Mas quando a gente pede para ele, a gente se conecta mais rápido. Porque às vezes a gente não sente o Pai, não sente Deus, não sente Deus e não sente Jesus, porque nós fechamos as portas para ele. Então, abrem seus livros, peguem suas canetas e comecem a escrever lindas histórias da passagem nossa aqui na Terra. Nesse planeta escola, nesse planeta hospital, mas além de tudo, esse belo planeta que Deus nos deu de presente para a aprendizagem. Fiquem com Deus e com Jesus, o abraço de Jesus. Gratidão por Miguel. Gratidão por compartilhar conosco o seu estudo, o seu entendimento. Que Deus te abençoe. Que você saiba aproveitar as oportunidades que a vida lhe concede. Que você tenha muita saúde e felicidade. Gratidão. Então, meus irmãos, eu vou dar alguns recadinhos antes de irmos para o passo magnético. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho. Levei um puxão de orelha ali. A gente tem que lembrar que oportunidade, a gente pensa, tem uma visão distorcida de oportunidades, são as benesses que caem do céu. Oportunidade é de trabalho. Oportunidade da gente se redimir. É o trabalho, tá? É acolher as indicações. Olha, eles me mostraram esse caminho, não me sinto preparada, mas vou, porque se eles confiam, eu confio neles. Então, as oportunidades não é como a gente, na nossa condição ainda tão de espírito, ali, humildezinho, acha que é, né, ganhar as coisas. Não. Oportunidade é a oportunidade que Deus nos dá de crescimento. Na nossa ida em busca do próximo, na direção do próximo, construindo, fazendo a caridade, nos doando, dando para receber. É na condição de trabalhador do Cristo. Essa é a oportunidade que Jesus nos dá a cada dia. Vou contar só uma coisinha rapidinho. Nunca me vi em hospital. Saio esgotada de tudo. Tá? E eles me colocaram. O próximo trabalho é o hospital. Não quero saber. É? Então vamos. É a oportunidade? Então vamos. Porque a gente não questiona quando as oportunidades aparecem. Né? Se eles confiam, a gente confia nisso. Então, oportunidade não é aquilo que a gente ganha, né? Na nossa vaidade. Não, eu mereço isso. A oportunidade é o tempo que Jesus te dá para fazer a obra. Gratidão. Você continue compartilhando suas oportunidades de estudo conosco e no trabalho do bem. Nosso companheiro Hilton pediu para lembrar que nós temos salgados lá embaixo, na cantina, no final. Lembrando que nós iniciamos nossos grupos de estudo, a maior parte dos grupos de estudo iniciaram agora, nessa semana antes do Carnaval. Nós temos estudos praticamente todos os dias na casa, tanto das obras básicas como das obras psicografadas por Chico Xavier, estudo das obras psicológicas de Joana. Recadinho aqui que a companheira me pediu: as inscrições da evangelização e da mocidade serão no próximo sábado, dia 17, a partir das 8 horas. Vem, faz a inscrição do jovem, da criança, e no mesmo dia continua a tarefa, ok? A partir dos 3 anos de idade, na evangelização. Na nossa casa nós temos o trabalho do atendimento fraterno, todas as quartas e sextas, 1 hora antes da palestra começar. Para você que tem a sua questão, a sua problemática, se
seja que questão for, venha, o atendimento, o trabalho é sigiloso, o resultado da conversa vai para o receituário mediúnico. Inclusive, nós vamos entregar, tem respostas do receituário, César pode entregar no final da reunião, ou eu, ou comigo, tá? Jesus. E é isso, minha gente. Deixa eu ver mais aqui. Nós temos um trabalho da equipe do culto do Evangelho no Lar. Uma equipe da nossa casa que vocês podem procurar esse trabalho lá embaixo na secretaria, na livraria, que faz essa primeira visita no lar, realiza o trabalho e depois a pessoa permanece com essa atividade semanalmente, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Quem quiser marcar, lá embaixo na secretaria. Nós também temos o trabalho do grupo de prece. Lá embaixo tem um livro onde vocês podem anotar o nome seu ou de algum ente querido, tanto encarnado como desencarnado. Esse livro vai para o grupo de prece que se realiza na nossa casa toda sexta-feira. Inclusive tem uma caixinha quando você quer, dependendo da gravidade do caso, você quer detalhar mais sobre a questão e esse nome permanece por algumas semanas, por 3 semanas. E é isso. O que eu me lembre é isso. Palestra de sexta-feira. Vou fazer sexta-feira, livro Jesus e Atualidades, capítulo 10, Jesus e Coragem. Vai ser apresentado estudo pelas companheiras Cristiana e Georgina. E na próxima quarta-feira teremos o tema Jovens e a Casa Espírita. O palestrante é Leandro Raul. Anotei, não assim esqueci. Então tá, a nossa equipe, é você que vai dirigir o passe, né, César? Tudo bem, né? Não se preocupe. Então tá, Adriana, passistas é Adriana, Carlos, Dedé, tá. Eduardo, Helena e Monserrat. Então é isso, companheiros. A companheira Daniela pede que, por favor, continuem sentados, que ela vai convidar um de cada vez. Certo? Querido e amado Mestre Jesus, que a tua luz que nos acompanhou, que nos guiou, continue a ser nosso norte, a ser nossa direção a seguir. Que os bons amigos espirituais que desde cedo cuidaram do ambiente, da preparação da reunião, da nossa inspiração, do acompanhamento daqueles que se encontram sendo tratados nesse hospital, nessa escola, possa cada um, Senhor, encarnados e desencarnados, ao retornarem para os seus lares, redarem esses fluidos de amor que aqui foram manipulados. Obrigada pela presença dos mentores da casa, por toda a equipe de trabalhadores que arduamente, neste período de carnaval, onde sabemos que as vibrações ficam tão carregadas pelos excessos cometidos pelos nossos irmãos, possam receber também de nós as nossas melhores vibrações e que possamos manipular essas vibrações durante toda a semana. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, por tudo que recebemos, pelo momento de reflexão
e que essas reflexões possam ser inseridas nos nossos dias, nas nossas ações, na nossa mudança e na nossa reforma íntima, Senhor. Agradecendo por este momento, por nossa passagem aqui, nesta casa, neste planeta escola, te pedimos a permissão para dar por encerrado este momento de paz, de aprendizado, de recebimento, de gratidão. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.